Quanto tempo você levaria para criar a documentação de testes de um sistema inteiro do zero? Dias, talvez semanas? Mas e se eu te dissesse que a inteligência artificial pode ler o código da aplicação, entender as regras de negócio e gerar dezenas de casos de testes detalhados em questão de minutos? Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como usei prompts estruturados para fazer a IA analisar o software alvo do teste, varrer a estrutura da aplicação, identificar fluxos críticos e gerar uma documentação de testes completa. Também vou compartilhar com você como eu apliquei essa técnica em uma startup na qual eu trabalhei tempos atrás. Nós saímos do absoluto zero para uma cobertura de testes validada pelos stakeholders em tempo recorde. Se você quer aumentar o seu nível de produtividade como QA, já deixa o like e vem comigo ver como o design de testes mudou com a inteligência artificial. Eu sou o Fernando Papito e te vejo na aula. Olá QA, tudo bem? Quero te dar boas-vindas à nossa aula de design de testes com inteligência artificial. Tudo que foi feito para construir essa aplicação está basicamente aqui. Então nós temos aqui o repositório com o software que vai ser testado. É muito importante, essa informação é mega importante, beleza? Então vamos lá, o que você vai fazer? Estando com a sua conta do cursor logada na ferramenta, você vai vir aqui, ó, e vai criar uma pasta chamada docs, no plural. E em seguida, você vai clicar não, né? Você vai clicar com o botão direito na pasta docs, new file, e vai criar o seguinte arquivo: prompt test case generator.md. MD quer dizer markdown. Enter. Muito bom. Nesse arquivo, nós vamos escrever o seguinte prompt: hashtag, que é uma marcação para indicar um título. Esse aqui é o título de nível principal. Objetivo. Criar um documento de casos de testes. Tecla Enter. Aí você coloca um tracinho que é um bullet point. Como um analista de qualidade, vírgula, faça uma análise completa no sistema MacBugs e especifique os possíveis cenários que devem ser testados a nível funcional. Ponto. Não, colocar não tudo em caixa alta. Não será necessário avaliar a performance nesse momento. Ponto final. Enter, tracinho. Não, tudo em caixa alto não. Não será necessário automatizar testes nesse momento. Ponto final. Toda documentação deve ser feita em Markdown e salva na pasta docs. Beleza, que é essa pasta aqui onde nós criamos o nosso primeiro arquivo, que é o prompt. Enter, tracinho. Os testes devem ser criados no padrão tradicional. Veja o modelo abaixo. 2 pontos. Aí a gente coloca assim, ó, 2 hashtags, que é um subnível, modelo de test case. 3 tracinhos, que é outro nível, né? CT001, traço.
nome do cenário, do caso, né? Do caso de teste. Perfeito. 4 hashtags, mais um nível. Objetivo. Aqui teremos o objetivo do teste proposto, conforme... tá bom assim, tá ótimo. Não vai ficar com tanta firula também, né? Beleza. Eu ia falar conforme o nome do cenário, mas não precisa. A inteligência artificial consegue entender muito bem, beleza? Mais 4 hashtags, porque esse item vai ficar no mesmo nível do objetivo. Pré-condições. Aqui, as pré-condições do cenário. Agora você coloca um pipe, ID, pipe, espaço, ação, pipe, espaço, resultado esperado, pipe. Depois você tecla Enter, mais um pipe 1, que é o ID do exemplo do cenário 1, espaço, acessar sistema, espaço, sistema online, espaço, pipe. Beleza. Temos aqui um prompt que tem toda a instrução para a inteligência artificial analisar o nosso projeto como um analista de qualidade e construir para a gente os possíveis testes que podem ser executados nessa aplicação. Beleza? Bom, por que isso aqui é importante? É muito comum você entrar em um projeto e não ter documentação. Eu acabei de passar por isso. Eu acabei de passar por essa situação. Entrei numa startup que está construindo um software de gerenciamento de plantão médico e eles não têm documentação nenhuma. Tudo foi feito assim na base da correria e não existe nenhuma documentação. O sistema já está rodando, já tem diversas funcionalidades, né? E eu tenho acesso ao código do projeto. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no Git, fiz um clone do projeto, peguei a branch que está em produção, a versão que está em produção, criei um prompt muito parecido com esse e executei para ele fazer uma varredura no sistema e montar para mim os casos de teste. Pô, antigamente eu não trabalhava desse jeito. Eu tinha que ficar executando teste exploratório, manual, e ficar, ou então conversando com o pessoal de negócio, entrevistando pessoas para eu identificar as funcionalidades. Quer dizer, então, que eu não devo fazer isso? Sim, devo fazer isso. Tanto é que depois que eu fiz todo o mapeamento de testes usando a inteligência artificial, eu sentei com as meninas da área de negócio e fiz uma validação com elas e fizemos alguns refinamentos, ajustes, acrescentamos alguns cenários que para elas são importantes e que a inteligência artificial não conseguiu identificar, né? Que são cenários que ser humano executa e tudo mais. E com isso a gente enriqueceu toda a documentação. Mas usar a inteligência artificial para obter uma base inicial é um excelente ponto de partida. E se o software for bem feito, a inteligência artificial consegue mapear muitos cenários e fazer com que você saia do zero de uma forma muito rápida. Então, é um benefício bacana, é um recurso sensacional. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e vou só pedir para a IA entender que esse analista ele é sênior, ok? Como um analista de qualidade sênior. Isso aqui faz toda a diferença no prompt, beleza? Então eu vou dar um Ctrl S para salvar, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o chat gpt.com. Eu não estou logado com a minha conta e nesse momento não é necessário. Você pode perguntar alguma coisa aqui sem estar com uma conta, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse prompt, vou apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar tudo, vou vir aqui no chat GPT e vou falar o seguinte, aprimore o meu prompt para eu usar no cursor. Cola aqui. Teclou Enter, o que ele vai fazer?
Ele vai ler o meu prompt e vai dar uma aprimorada, né? Ele vai colocar mais informações, ele vai ser um pouco mais detalhista, né? E com isso eu vou ter um prompt ainda melhor, beleza? Eu só esqueci que ele tem que deixar no formato Markdown, né? Esse documento precisa estar no formato Markdown. Enter, e aí ele vai reconstruir no formato Markdown aqui, né? Senão fica ruim para eu colocar dentro do arquivo, né? E o cursor, ele trabalha muito bem com esse com esse formato de arquivo. Na verdade, a maioria das IAs, para não dizer todas, né, mas eu posso me arriscar em dizer todas, trabalham muito bem com esse formato, ok? Beleza, ele montou aqui. Copia o código. Agora você pode vir aqui apagar e colar o novo código aprimorado. É claro que eu vou fazer uma verificação aqui, né? Vamos lá. Então ele colocou aqui, ó, documento de casos de teste, colocou aqui o objetivo com negrito, criar um documento de casos de teste para o sistema MacBugs. Como analista de qualidade sênior, colocou em negrito, tá vendo que legal? Você deve realizar uma análise completa do sistema MacBugs e definir os possíveis cenários de teste que precisam ser validados a nível funcional. Ótimo, até aqui nada do que a gente já tinha feito. O foco está em identificar os fluxos de trabalhos essenciais e garantir que todas as funcionalidades críticas sejam cobertas. Ele foi um pouco além aqui com a descrição, show de bola. Refinar e aprimorar prompt é show de bola. Instruções específicas, exclusões. Não é necessário avaliar aspectos de performance nesse momento. Testes de automação não são necessários, o foco é apenas nos testes manuais. Ele foi mais detalhista, olha que legal, tá vendo? Isso aqui é muito bom. Formato, a documentação dos casos de teste deve ser feita em Markdown e salva na pasta Docs do projeto. Padrão de teste. Siga o modelo tradicional de teste, o objetivo é garantir que os fluxos funcionais estejam claramente descritos e com critérios de aceitação bem definidos. Beleza, show de bola até aqui, tá tudo ok, concordo com o que o ChatGPT entregou. Modelo de caso de teste. Abaixo está o formato para a criação de cada caso de teste. O conteúdo de cada caso de teste deve ser detalhado de forma clara para que qualquer analista ou desenvolvedor consiga entender o objetivo e os passos do teste. Beleza, tranquilo também. E aqui ele montou todo o template para a gente, né? Nome do caso de teste, objetivo. Aqui você irá descrever claramente o objetivo do teste, especificando que está sendo validado e blá blá blá. Show de bola. Pré-condições, liste as pré-condições que precisam ser atendidas antes de iniciar o teste. Isso pode incluir configurações, dados específicos no banco, requisitos sobre a conta do usuário, entre outros. Beleza? Descreva os passos a serem seguidos para realizar o teste. Cada ação deve ser clara e objetiva, né? É provável que ele faça um caso de teste bem detalhado. Não tem problema, tá? Então ele tem aqui ID, ação, resultado esperado. Aqui ele traz resultados esperados aqui, define os critérios de sucesso, critério de aceite aqui, né? Critério de sucesso, na verdade, né? Os critérios de sucesso para garantir que o teste deu bom. E aqui ele está listando os critérios de aceite. Liste os critérios para que o teste seja considerado concluído com sucesso. Para mim, esses dois aqui poderia ser a mesma coisa, mas tá de boa, né? Aqui ele trouxe um exemplo concreto, tá vendo? Ó, testar o login com credenciais válidas e blá blá blá. Aí ele trouxe aqui, ó, todo o modelo bonitinho. Considere todos os fluxos possíveis para garantir uma cobertura completa, incluindo cenários positivos e negativos. Seja detalhado nos passos e nos resultados esperados para evitar ambiguidades. Não se esqueça de atualizar a documentação à medida que o sistema evolui e novos requisitos surgem. Isso aqui não precisa, né? Porque aí eu rodo o prompt de novo. Fim do documento. Aqui também não precisa disso, beleza. Aqui em cima não tem início do documento. Então, agora nós temos um prompt mega aprimorado com instruções bem claras do que deve ser feito, beleza? Bom, é possível que aí na sua casa o ChatGPT tenha construído um prompt, tenha feito um aprimoramento com algumas diferenças, beleza? Então, o que você pode fazer? Você vem aqui embaixo na aula e faz o download desse prompt que eu deixei disponível para você, beleza? Aí você consegue ficar
com tudo equalizado aqui com o que eu estou fazendo na aula, porque os resultados podem variar mesmo, beleza? Outro ponto que talvez você esteja se perguntando, eu acho que provavelmente você esteja se perguntando, por que que eu estou indo para o caminho de especificação de teste no modelo tradicional? Por que que eu não estou indo para o Gherkin? Porque a inteligência artificial trabalha muito melhor com esse modelo de especificação. O ser humano trabalha melhor com o Gherkin, isso na minha experiência. Eu, como ser humano, leio um cenário em Gherkin e entendo muito bem qual que é o objetivo, né? Por quê? Porque a ideia do Gherkin é você usar a linguagem natural. hã, a ideia do Gherkin é você criar uma documentação colaborativa se colocando no lugar de quem vai usar o sistema, né? Então ele é uma documentação mais humanizada, no meu ponto de vista, tá? E eu não gosto de usar o Gherkin com inteligência artificial. Eu prefiro usar o modelo tradicional porque ele é mais detalhado. Na minha experiência, eu obtive resultados mais concretos usando esse modelo de especificação. E olha só que curioso, né? Anos atrás, eu falava que esse tipo de especificação de teste ia morrer, né? Eu falava isso, eu preguei isso muitas vezes. E hoje eu estou usando novamente o modelo tradicional para você ver como que as coisas são, né? Tendências vão e vão, a moda vem e vai, e modelos e padrões na área de tecnologia também podem ir e vir, né? Na minha experiência com a IA, esse modelo tem, eu tenho obtido os melhores resultados na minha experiência. Deu para entender, né? Beleza. Então o que que você vai fazer agora? Você vai vir aqui, ó, vai pegar e vai clicar no prompt salvo, tem que estar salvo, né? Você vai arrastar e soltar dentro do chat. Feito isso, ele já entende todas as instruções que estão aqui. Eu poderia copiar todo esse conteúdo e colar aqui, mas é mais fácil eu salvar num arquivo para manter o histórico aqui, né? Para deixar tudo guardado e bonitinho, e arrastar e soltar aqui no chat. Ele vai entender. E aí eu mando isso aqui para ele trabalhar, né? Então ele vai analisar o prompt, ele vai analisar o projeto como um todo, né? E vai começar a construir um documento de casos de testes. Vamos ver aqui o que ele está fazendo. Ó, então vamos lá. Analisando o sistema MacBugs para criar os casos de teste conforme o modelo do documento, explorando a estrutura do projeto para entender as funcionalidades. Então veja aqui, ó, que ele começou lendo o package JSON, né, para descobrir que tipo de tecnologia. O package JSON é o arquivo de dependências do projeto. Então ele já identifica para IA que isso aqui é Node, né? E aí com isso ele consegue entender os frameworks, entre outras coisas. Expandindo aqui esse Explore 9 Files, veja aqui, ó, que ele fez uma análise em todo o código fonte. Ele abriu o arquivo apptsx, index, menu, cart, payment, product details, cart context, menu, ts, products ts. Então ele fez uma análise no código fonte, entendeu o que é o software e como ele funciona, e aí ele começou a criar o documento de casos de teste para o software, beleza? É aquilo que eu comentei. Nós estamos aqui em um cenário onde nós precisamos testar um software com zero documentação. Não existe nenhuma documentação. Então, o melhor caminho, já que eu tenho inteligência artificial, o melhor caminho para eu acelerar as coisas e sair do zero é o quê? Eu usar esse prompt para analisar o código e me entregar em poucos minutos uma excelente documentação de casos de teste. É claro que não vai ser a documentação final. Quando tudo finalizar aqui, eu preciso analisar item por item, eu preciso conversar com a área de negócio, com os demais membros da equipe, para entender o que se faz sentido, preciso procurar alguma ambiguidade e remover essa ambiguidade, porque a IA não é perfeita, mas eu consigo acelerar as coisas e sair do zero de uma forma muito rápida, né? Antigamente eu ficava ali pelo menos uns 2, 3 dias fazendo vários testes funcionais para poder especificar e documentar do zero. Além disso, eu entrevistava todo mundo envolvido para eu entender as coisas. Agora não, eu venho aqui com a IA, gero um documento show de bola e vou refinar esse documento conversando com a equipe, ok? Então agora eu tenho o quê?
produtividade. Muito bom, a IA terminou e trouxe aqui para a gente um baita resumo de tudo que foi feito, né? Então veja aqui, ó. Criei o documento de casos de teste para o sistema MacBugs e o arquivo foi salvo em docs, casos de teste, então ele salvou no lugar certo, e contém 42 casos de teste cobrindo navegação, menu, detalhes do produto, carrinho de compras, finalização de pedido, pagamento, confirmação, persistência de dados, tratamento de erros e por aí vai. Então veja que ele criou um documento bem legal, né? Um documento show de bola, beleza? Quando ele termina o trabalho, ele traz aqui para a gente uns botõezinhos, tá vendo? Esse aqui é para desfazer o que foi feito. Não clique aqui, a menos que você queira de fato desfazer, né? Esse aqui é para manter. Então eu vou clicar nele. E aqui é o review, né? Que ele vai ver aqui as mudanças. Eu quero aceitar. Então eu vou clicar no keep, ele vai manter o arquivo aqui. Clicando no arquivo, ele traz aqui para a gente um arquivo com 1549 linhas. Esse resultado final também está disponível aqui embaixo para você, ok? Porque é provável que a AI na sua casa tenha gerado um arquivo com algumas diferenças, beleza? Mas talvez o resultado final aí, no geral, seja o mesmo. Mas é interessante você trabalhar com o mesmo arquivo que eu estou trabalhando, fechou? Então o que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma análise aqui por amostragem. Tem 42 casos de teste, eu não vou analisar tudo isso agora, beleza? É claro que na empresa eu analisei tudo, né? Mas aqui no curso não precisa analisar tudo. Então, qual que é a minha dica? Você vai abrir o seu browser e vai acessar esse site aqui, ó. Markdown Preview. Eu esqueci o site, mas pesquisa no Google. Esse aqui, ó, markdownpreview.dev, né? Esse aqui, é esse mesmo, ó, markdownpreview.dev, beleza? Você vai pegar o conteúdo, vai apertar aqui Ctrl A, copia tudo e cola aqui. Ele não vai salvar na internet, vai salvar só no seu navegador local. Apaga esse exemplo e cola. Feito isso, você vem aqui e maximiza a parte do preview. Aí fica fácil para você olhar. Olha que bacana. Agora ficou bom para olhar, né? Então, olha só. Ele montou aqui o documento, colocou um índice, criou aqui para a gente todos os testes no template que a gente pediu. Olha que bonito. Validar a página inicial do sistema MacBugs, validar que a página inicial do sistema MacBugs é carregada corretamente e exibe as opções de pedido para comer aqui, para levar, né? Pré-condições, o sistema MacBug deve estar online, obviamente. O navegador deve estar configurado corretamente, ok. Eu poderia tirar isso aqui? Poderia, né? A conexão com a internet deve estar ativa, eu poderia tirar esses dois aqui, beleza? Mas tudo bem, segue o baile, tá ótimo, né? Pensa comigo, se você tiver um QA Júnior aí na sua empresa, esse aqui é um excelente documento para ele rodar o teste. E a gente gerou isso em menos de 5 minutos. Então, você joga isso aqui na mão dele, o Júnior, além de ter uma baita documentação rica, ele vai aprender a testar manualmente, tranquilamente, porque a gente tem aqui um baita roteiro, né? Acessar o URL raiz do sistema, a página inicial deve ser carregada, verificar a exibição do logo, o logo do MacBugs deve ser exibido na tela, verificar a mensagem de boas-vindas, seja bem-vindo, verificar as opções de pedido, duas opções devem ser exibidas, para comer aqui e para levar. Vamos testar? Olha só, tem o bem-vindo, tem as opções, tem a logo, show de bola. Da hora, né? Quer dizer, então, que a IA conseguiu fazer uma boa análise de código e gerar para mim um documento de caso de teste de uma forma muito rápida, algo que eu demoraria aí pelo menos uns 2, 3 dias para fazer no mesmo nível, ou talvez mais, né? Aqui eu consegui tudo em 5 minutos, e isso é muito bom. Eu não sei quanto tempo você está na área, mas eu estou na área, eu tenho 40 anos, eu estou na área desde os 19. Eu já passei por muita coisa. Então, isso aqui, se eu tivesse isso aqui 15 anos atrás, 10 anos atrás, a minha vida ia ser muito mais fácil. Eu passei muito perrengue em projeto sem documentação. Se eu tivesse isso aqui antes, a minha vida ia ser muito mais fácil. Então você, se você está começando na área de QA, você chegou num momento muito bom. Aproveita isso aqui. Usa e abusa da IA, porque ela realmente acelera as coisas, beleza? Vamos lá.
Resultado esperado, a página inicial deve ser carregada sem erros, blá blá. Então, eu removeria isso aqui no prompt. Eu vou deixar aqui por questões didáticas, mas no prompt eu removo isso aqui. Eu não uso isso aqui. No outro projeto que eu trabalhei valendo, o projeto real, o prompt que eu fiz não gerou isso aqui, beleza? Isso aqui foi algo que o GPT fez agora, mas eu não quis tirar porque eu queria ver o resultado, beleza? Mas vendo aqui, pelo menos nesse primeiro cenário, já é algo que eu removeria. Para mim não precisa disso aqui, é redundante, beleza? O critério de aceitação é legal. Ó, a página inicial é carregada em menos de 3 segundos. Eu falei para ele não se preocupar com a performance, mas ainda assim ele está falando aqui sobre uma questão não funcional, mas ok. Todos os elementos visuais são exibidos corretamente, beleza. Não há erros no console do navegador, aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei, mas aqui o que ele está fazendo é uma definição do que tem que ser testado, né? Vamos abrir o console. Ó, erro não tem, mas tem o warning, né? Beleza, erro não tem. Mas olha só como o documento é rico, tá vendo? Isso aqui para um QA Júnior é show de bola. Olha quantas coisas ele vai aprender com esse tipo de documentação, né? Então é show de bola, e foi construída rápido, né? Deixa eu contar uma história aqui para você. Em 2012, eu comecei a montar uma área de teste numa empresa aqui em São Paulo e comecei especificando o teste nesse formato mesmo, que é o formato tradicional, é a nossa escola aí de quem está muito tempo na área e tudo mais. A gente trabalhava no modelo waterfall. Quando o meu diretor participou de um treinamento de Scrum, fez a gente, de um evento de Scrum, contratou um treinamento de Scrum e fez a empresa inteira a migrar para Scrum, isso aqui virou caos. Por quê? Porque a minha equipe construía testes assim, só que com o Scrum, com aquele modelo de desenvolver rápido, não vou falar ágil, vou falar rápido, com pressa, que foi isso que aconteceu lá, era desenvolvimento com pressa, a gente não tinha tempo para escrever o caso de teste detalhado, que é muito bom, né? Para poder garantir que tudo ia estar certinho, que a gente ia testar bonitinho, que tudo ia estar conforme esperado. A gente não tinha tempo para escrever assim. E os meus test cases, eles tinham query SQL também. Tinha ação assim, ó, executar essa consulta, tem que trazer as tabelas tal, a view tal tem que estar assim, execute essa procedure. Eu tinha teste nesse nível, né? Então os QAs júniors que trabalhavam comigo tinham ali um roteiro top para executar, né? Muito bom, muito parecido com esse aqui, e até com query de SQL. Quando a gente migrou para o ágil, eu não tinha tempo de escrever testes com esse tipo de detalhe, né? E aí o que a gente fez? A gente começou a detalhar apenas o nome do cenário, que é o que eu chamo de tópicos de teste, né? Então, o que a gente tinha lá como documentação? Acessar a página inicial do sistema, não tinha nem mais nada, era só isso. Tinha isso aqui, e com isso aqui o QA já tinha que saber o que tinha que ser feito, né? Depois, selecionar o tipo de pedido, comer aqui, e aí depois colocava assim, o sistema define o tipo de pedido como dine-in, pronto. Depois não tinha mais nenhuma outra informação mais detalhada. Selecionar o tipo de pedido para levar, tem que estar ali na URL como takeaway e por aí vai. Então, a gente tinha ali um nível de especificação de teste para trabalhar no ágil muito mais simplista. E por anos eu adotei esse formato que eu particularmente gosto também, dependendo do projeto em que eu estou atuando. Mas confesso para você que usando a IA como acelerador, eu tenho voltado a usar esse modelo mais tradicional. Por quê? Porque o MCP do Playwright consegue ler muito bem isso aqui e transformar em testes automatizados para mim, fazendo com que eu acelere ainda mais na questão da automação, que vai ser um tópico para a nossa próxima aula, né? Olha só que interessante, beleza? Então, olha só, no geral aqui, gerou uma documentação muito legal, e aí eu posso pegar isso aqui e jogar no test link, posso jogar no Case, posso jogar no Zephyr, posso jogar no Azure Test Plans e por aí vai, né? Ou trabalhar no modelo Markdown. Posso jogar no Gira, posso jogar no Trello, posso jogar onde eu quiser, beleza? Mas aqui no Markdown ficou top, beleza? Show de bola. Só que nós não vamos trabalhar aqui no curso com 42 cenários, né? Senão o curso não vai acabar nunca. Então nós vamos deixar essa documentação aqui por questões didáticas armazenada e está disponível aqui embaixo para você baixar, caso aí na sua casa não tenha gerado com o mesmo conteúdo que eu gerei, com algumas pequenas diferenças, mas eu deixo aqui disponível para você. E aí nós vamos fazer o seguinte:
fecha aqui o test case, pega o nosso prompt test case generator, copia e cola aqui na pastinha docs. Ele vai fazer uma cópia. Pega o arquivo cópia e renomeia para prompt generator V2. Enter, temos agora o V2. Fecha aqui o V1 para não gerar confusão, abre o V2 e aí você vai fazer o seguinte, ó. Objetivo, criar um documento de caso de teste para o sistema MacBugs, beleza. Como analista de qualidade sênior, você deve realizar uma análise completa no sistema e definir não os possíveis cenários de teste que precisam ser validados a nível funcional. E definir e criar, olha só, vamos mudar aqui, ó. E criar 2 casos de testes funcionais a nível de jornada, vírgula, sendo para comer aqui e para levar. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, ó. Para comer aqui, para levar o texto, né? Se o texto está certinho, né? Porque isso aqui é importante. Beleza, e para levar. O foco está em identificar o fluxo de trabalho essenciais e garantir que todas as funcionalidades críticas sejam cobertas. Isso aqui não precisa. Beleza. De resto, mantenha a mesma coisa. Só que aqui eu estou sendo específico. Você deve realizar uma análise completa no sistema MacBugs e criar 2 casos de testes funcionais a nível de jornada. Eu quero a jornada completa para comer aqui e a jornada completa para levar. Então eu vou salvar esse novo prompt. Vem aqui, ó, limpa o chat, clear all chats, pode limpar. Clica aqui no Prompt Test Case Generator V2, arrasta e solta no chat. Feito isso, você vai clicar aqui para enviar essa mensagem e agora a IA vai trabalhar com foco nesse resultado, né? Veja aqui que ele está lendo também o test case completo. Você viu que ele leu o test case completo? Agora ele leu o app, o index e o test case completo. Agora ele está lendo aqui mais arquivos, ó, payment confirm, ele está fazendo a varredura no sistema. Só que agora ele levou em consideração os test cases que foram criados agora há pouco. Por quê? Porque são informações relevantes, são informações úteis, né? E agora ele vai criar aqui os 2 casos de teste de jornada completa e ele vai acrescentar isso no documento de caso de teste. Era melhor eu ter pedido para ele colocar em um novo arquivo, né? Mas tudo bem, a gente alinha isso depois, beleza? A gente resolve isso daqui a pouco. Mas às vezes eu esqueço, às vezes eu estou escrevendo aqui alguma coisa, estou trabalhando com a IA, e aí quando ela começa a trabalhar eu falo, poxa, era melhor eu ter colocado um pouco mais de instrução, era melhor eu ter sido mais específico nessa instrução aqui. Mas tudo bem, aí eu falo para a IA, ó, agora faz isso, porque eu acabei esquecendo, né? Mas tudo bem, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pedir para ele separar, né? Ele está atualizando o índice agora, está verificando aqui se tem erros de lint no arquivo, né? Está verificando se toda a sintaxe Markdown está correta, né? E provavelmente ele vai finalizar aqui indicando para a gente que ele acrescentou o cenário 43, jornada completa, pedido para comer aqui, e 44, jornada completa, pedido para levar. Beleza? Show de bola! Eu vou fazer um keep, ou melhor, eu posso fazer um undo aqui, desfazer, né? Porque, pô, eu queria num arquivo separado, né? E aí eu faço o seguinte, ó, eu vou fazer exatamente isso, olha só que legal, eu tinha esquecido desse detalhe, né? Então eu vou dar um undo, ele vai desfazer tudo, já era, desfez, né? Volto aqui para o prompt e faço o seguinte, ó, a documentação de caso de teste deve ser feita em Markdown e salva na pasta docs e arquivo casos de testes jornada.md asterisco do projeto.
Beleza, ó, agora eu fui mais específico, tá vendo que legal? Salvei, beleza. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo, pego o arquivo, arrasto e solto, que ele já vai ler o arquivo atualizado. Aí eu mando, ele vai trabalhar de novo. Perceba que dessa vez eu não removi o histórico da execução que foi feita anteriormente, né? Do processamento que foi feito anteriormente, eu não removi o histórico. Apenas não apliquei as alterações propostas pela inteligência artificial. Então veja aqui que ele nem analisou o projeto, ó, ele economizou tempo, e isso economiza os tokens que você tem na sua conta gratuita dentro do cursor, beleza? Então é importante você ter essas sacadas aqui para conseguir economizar e tudo mais, né? Beleza, então agora ele está reconstruindo, né, criando um arquivo separado, que vai ser importante para manter as coisas organizadas e até para poder comparar qual que é o nível de detalhamento que ele vai implementar nesse modelo de teste que a gente está pedindo, onde ele vai implementar para a gente 2 jornadas. É claro que vai rodar muito mais rápido, né? Agora ele está fazendo aqui análise de lint, beleza, o arquivo está show de bola, agora ele criou o CT1 e CT2, beleza, eu vou fazer um keep para salvar bonitão. Clicando aqui no caso de teste jornada, eu vou apertar Ctrl A, vou copiar tudo, volto aqui para o Markdown Editor Online, clico nesse botãozinho aqui para ele voltar a trazer o editor de código, Ctrl A, delete, cola, maximiza, e aí nós temos agora, ó, documento de caso de teste de jornada, sistema MacBugs. Jornada completa. Então ele tem aqui, o sistema MacBugs deve estar online e acessível, deve estar conectado ao Supabase, olha que da hora, ele identificou que está usando essa tecnologia. O navegador deve estar configurado, ok, a conexão com a internet ativa, obviamente, o local storage deve estar limpo, sem dados de pedidos anteriores. Então ele já identificou que o pedido temporário fica no local storage da seção do navegador. Olha que top, top demais, né? Então beleza, ó. Acessar a URL raiz do sistema, a página inicial deve ser carregada, com as opções para comer aqui e para levar. Clicar no botão comer aqui, o tipo de pedido dine-in deve ser definido e salvo no local storage, o usuário deve ser redirecionado para o menu, para o cardápio, né? Verificar a página do menu deve ser exibida com as categorias lanches, fritas, bebidas, sobremesas e produtos disponíveis, clicar em um produto específico, exemplo Big Mock, verificar os detalhes do produto, aumentar a quantidade para 2, clicar em quero, verificar a barra de carrinho, clicar em um outro produto, Coca-Cola, Coca Crash, né? Clicar em quero, ver pedido, verificar itens no carrinho, verificar o total, finalizar o pedido, inserir o nome, clicar em finalizar, verificar o redirecionamento, verificar a página de pagamento, clicar na opção Pix, verificar a página de confirmação, clicar no pedido, verificar o pedido no banco de dados, clicar no botão fazer novo pedido e por aí vai. Show de bola. Olha que bacana. Ele fez passo a passo. Ele fez o teste passo a passo. Mano, isso aqui é surreal. É surreal. Temos aqui 22 passos de teste feitos com a IA. Muito rápido. E o próximo, basicamente, é mais do mesmo, porém, é para levar ao invés de comer agora, né? Beleza. Né? E obviamente que o resultado vai mudar, né? Que ele vai colocar uma informação diferente lá no banco, que é o takeaway, que é o tipo de pedido e tudo mais, né? Mas olha que legal, ele montou aqui os casos de teste de uma forma top demais, né? Resumo dos casos de teste, total 2, distribuição, jornada, para comer aqui um caso, para levar outro caso, observações finais, colocou aqui esse documento, contém os casos de teste da jornada completa do sistema MacBugs, cobrindo os principais fluxos do pedido, valida todo o processo desde a seleção até a confirmação final, incluindo a mensagem específica e blá blá blá, né? Então, olha que da hora. Temos aqui uma baita documentação de casos de teste. O que você faz aí na sua empresa? Você vem aqui, ó, coloca teu nome, play, colocou teu nome aqui, ó, já era, mandou, obviamente que você não vai fazer um bypass, né? Você não vai sabonetar também, né? Você vai analisar, vai ler, faz uma execução manual para ver se não ficou nenhum gap, né? Conversa com a equipe, dá uma refinada, pega aqui e dá uma... reescreve algumas coisas aqui com a tua forma de escrita, com a tua característica, né?
para não ficar como se fosse aquele trabalho da escola que a gente colou, né? Mas de fato o que a gente tem aqui é a inteligência artificial trabalhando em nosso favor para que sejamos produtivos no nosso dia a dia, beleza? E tudo isso aqui foi construído porque foi feito um bom prompt com nível de detalhamento bacana, pedindo aqui para trabalhar no padrão que eu quero e tudo mais, né? Então você pode pegar esse prompt aqui e adaptar para o padrão da sua empresa. Olha que da hora. Pega aqui o prompt, faz algumas adaptações para o padrão da sua empresa e trabalha com ele, né? Detalhe, nós estamos gerando documentação analisando código, mas também é possível gerar documentação analisando casos de uso, né? Histórias de usuário, documentação de requisito funcional e por aí vai. É a mesma sacada. A diferença aqui é que a gente está indo num nível hard, porque ele está indo no código fazer essa análise. Eu fiz questão de trazer aqui para você um sistema com código, porque foi exatamente essa experiência que eu tive alguns meses atrás em uma startup na qual eu atuei como QA. E aí, gostou da aula? Então, essa aula faz parte do meu treinamento Bootcamp Self-Checkout. Nesse treinamento, além do design de teste, nós também vamos fazer toda a automação usando inteligência artificial. O link para você acessar a página do curso está aqui embaixo e eu vou deixar para você um cupom com 15% de desconto se você ainda não é meu aluno. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau!